Fala pessoal, tudo bom com vocês? Ângelo do canal Japa Informática, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um formulário para poder alimentar o nosso banco de dados, tá bom? Vai ser um formulário simples, eu vou usar pouquinha coisa de VBA. Se você não sabe, VBA é código de Visual Basic, tá? E eu vou ensinar vocês a fazer, mas vai ser assim, coisa simples, tá? A gente não vai entrar no VBA, porque VBA no caso já é Excel a nível médio para avançado, mas assim, vai ser pouquinha coisinha mesmo, que eu vou deixar os códigos também para vocês na descrição, para vocês poderem usar e fazer aí no exemplo de vocês também. Então vamos lá, para que vai servir esse formulário? Imagine que esse daqui é o nosso banco de dados, tá? Ele vai enchendo aqui, vai indo, vai embora até lá embaixo, lá conforme a gente vai alimentando aqui as nossas vendas, certo? Então imagina que você precisa inserir algum dado e você toda vez que abre a planilha você tem que ficar lá procurando lá a célula que está vazia, e é chato isso daí também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, eu vou criar mais uma planilhazinha aqui, certo? Então eu vou nomear essa planilha aqui como Home, e aqui eu vou colocar na minha planilha aqui, eu vou colocar, deixar o nome de vendas, dá para ficar um pouquinho mais organizado. Então tudo que a gente vender vai estar aqui dentro, e aqui eu vou fazer a nossa home. E aqui a nossa home, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma inserção de dados que ele vai entrar até aqui. Então aqui, se você já fez até aqui, tá? Eu vou falar para você fazer igualzinho aqui. A gente vai limpar esses dados aqui, certo? Então eu limpei os dados aqui, não tem mais nada. Peço que você deixe só essa primeira linha aqui para poder funcionar certinho, igual eu estou fazendo aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de data, produto, quantidade. É isso daqui e... vamos lá, é esses três aqui mesmo. Eu vou copiar aqui e vou colocar aqui em Home também igualzinho. Colar. Pronto, aqui eu tenho os três. Pronto. E para que é isso daqui? Eu vou inserir os dados aqui e automaticamente depois ele vai inserindo sempre na próxima casa vazia, certo? Depois de limpo aqui para baixo, né, provavelmente também apagou no caso aqui também as fórmulas, tá? Então a gente vai copiar aqui de novo a fórmula, a gente vai copiar até lá embaixo, Ctrl Shift seta para baixo. E eu vou clicar com o botão direito, colar especial, eu quero que ele cole somente as fórmulas, tá? Então ele vai copiar as fórmulas aqui para baixo, porque se eu copiar e colar normal, ele vai copiar os valores também, tá? Então eu quero só as fórmulas aqui embaixo. Então eu vou estar com a minha planilha aqui, só com as fórmulas, certo? Então minha planilha já está com todas as fórmulas certinha, tá? Então vamos lá. Aqui o meu banco de dados, ele está pronto para poder receber os dados. Então como que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou colocar aqui a data de hoje, vamos colocar um exemplo, 05/07/2020. Se você não quiser inserir a data manualmente, quiser que sempre apareça a data de hoje, existe a função também para colocar essa data aqui, tá? Você vai colocar aqui sinal de igual, escrever hoje, abre parênteses, fecha parênteses, ele vai colocar a data respectiva de hoje, tá? Mas aqui eu vou colocar uma data fictícia aqui, só para a gente poder utilizar manualmente mesmo, certo? E aqui nós vamos usar a função gravação de macro. A gravação de macro, ela vai gravar todos os passos que nós fizermos aqui no Excel, tá? Então para isso a gente precisa habilitar a planilha, a função aqui, a abinha de desenvolvedor. Para isso você vai vir aqui arquivo, opções, vai vir até aqui em personalizar faixa de opções. Nessa parte aqui você vai habilitar essa caixinha aqui, ó, desenvolvedor. Vai marcar ela e vai dar um OK. Note que ele vai aparecer aqui, ó, desenvolvedor, tá? Desenvolvedor a gente vai ter essa abinha nova aqui, ó, esse menuzinho novo aqui. E é onde a gente vai vir aqui em gravar macro, tá? Só que ainda a gente não vai usar agora. Então eu vou colocar um produto aqui. Vamos lá, pessoal, então agora a gente vai gravar a macro, tá? Então tudo que a gente fizer, um toque no teclado, um toque no mouse, qualquer coisa que a gente fizer aqui dentro do Excel vai ser gravado nessa macro. Então é muito importante que você não erre nenhum desses passos que eu vou te mostrar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a gravar. Para isso a gente clica aqui em gravar macro, vou dar um nome aqui, vou colocar como salvar e vou dar um OK. Então a partir de agora tudo que eu fizer, teclado, mouse, tudo que eu fizer aqui agora está sendo gravado, tá? Que ele vai repetir essas funções depois. Então vamos lá, primeiro o que eu tenho que fazer? Seleciono
essas casas que eu inseri os dados, botão direito copiar, e agora eu copiei essas 3 células. Eu preciso passar para a minha planilha de vendas, então vou lá em vendas, seleciono a primeira casa, que é a célula do meu cabeçalho, que é a data, seguro a tecla Ctrl e dou um toque para baixo na setinha do teclado, tá? Então Ctrl pressionado, tecla de setinha para baixo. Ele vai cair na primeira célula, ele vai cair na última célula da minha lista cheia. Então se eu tiver 10 linhas aqui preenchidas, ele vai parar na última linha preenchida. Mais uma vez, setinha para baixo, desço mais uma casa. Agora aqui, nessa linha em branco, botão direito do mouse, colar especial, e vou marcar aqui, ó, valores, porque eu não vou copiar fórmula nem nada, eu vou copiar somente os valores. Então só o que está escrito nas células que ele vai transferir para cá. Ele não vai transferir fórmula, formatação, nada, somente valores. Dou um OK, certo? Já preencheu aqui. Veja que a nossa planilha, as funções já fizeram os cálculos, certo? Vou voltar para a planilha Home, limpo, seleciono de novo aqui, botão direito, limpar conteúdo, seleciono a primeira casa que eu quero começar e paro a gravação, certo? Então agora tudo que eu fiz desde o começo até o fim, ele vai ser repetido, tá bom? Só que a gente precisa fazer uns ajustes aqui, tá? A gente vai precisar ajustar algumas coisas aqui. E para isso daí a gente vai usar o nosso Visual Basic, tá bom? Então a gente vai abrir aqui o Visual Basic e a gente vai corrigir umas coisinhas só na macro, tá? Então note que a gente tem aqui, se eu clicar aqui no maisinho, já vou ter um módulo que a gente criou, 2 cliques no módulo e tá aqui a nossa macro que foi salva. Então tudo que a gente fez foi isso daqui, é esse código aqui, tá? Então a gente vai corrigir, a gente vai inserir algumas coisas aqui para evitar alguns erros que podem, no caso, acontecer na hora que a gente for copiar e colar e a nossa planilha estiver evoluindo, tá bom? Vamos lá então, como que a gente vai fazer aqui, tá? A gente tem um erro aqui, tá? Por quê? Na nossa planilha lá, quando eu coloquei, a gente selecionou a célula do nosso cabeçalho, que é a célula A1, demos um Ctrl e a seta para baixo, certo? Deixa eu abrir um espaço aqui para a gente poder colocar o código aqui, tá? Então o que acontece? Na nossa planilha aqui de vendas, quando eu selecionei aqui e coloquei seta para baixo, Ctrl e seta para baixo, note que ele sempre para na última casa preenchida. Se eu não tiver nada aqui e der um Ctrl para baixo, ele vai na última linha, porque não tem nada preenchido, então vai dar um erro aqui, tá bom? Então para não dar esse erro aqui, a gente vai colocar esse código aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. A1, que é a nossa primeira casa aqui, então você procura aqui, no caso no meu A1, o seu pode ser outra letra, que vai ser a célula do cabeçalho, então aqui a gente vai dar um if, que no caso seria uma condição se, range. Aí eu vou selecionar a segunda célula abaixo, então de A1 vai ser A2, certo? A2, fecho parênteses, opa, aspas, aspas, A2 ponto velho, for maior, menor, opa, tá todo difícil aqui, hein? Espaço, maior, menor, que é diferente, em branco, then, e aí a gente fecha o nosso if, end if, ok? Então o que ele vai fazer aqui?
O que isso daqui vai fazer? Vamos salvar aqui. No caso aqui, a nossa planilha estava sendo salva normalmente, tá? Então, para salvar quando tem macro, a gente vai precisar salvar como, e aí a gente vai ter que habilitar, vai ter que salvar aqui, ó. Pasta de trabalho habilitada para macro, tá? Não é essa daqui normal, não. É essa daqui que a gente vai ter que colocar agora. Então, eu vou colocar aqui. Vendas. E a gente salva. Para poder funcionar a nossa macro, certo? Então, vamos lá. Salvamos aqui. O que isso daqui vai fazer? Ele vai fazer com que, na hora que apertar o Ctrl para baixo, mesmo que a primeira casa aqui não tiver nada, então ele vai desconsiderar procurar a próxima casa vazia, tá bom? Essa daqui que vai ser a função que vai corrigir esse erro, tá? Então vamos lá que tem mais um pouquinho de código para a gente inserir. Vamos lá, agora a gente, para dar sequência aqui, tá, no nosso código, para poder corrigir isso daqui, o que acontece? Ele está falando que a gente sempre vai parar na linha e coluna A3, então toda vez ele vai estar no A3, então por mais que você insira dados, ele sempre vai voltar no A3, sempre vai voltar no A3, então ele sempre vai gravar nessa linha aqui, e não é isso daí que a gente quer que ele pare na próxima linha. Então, vamos lá, vamos corrigir, vamos apagar isso daqui, apaga esse range aqui, e a gente vai colocar o seguinte comando, active cell, ponto offset abro parênteses 1,0. O que é esse 1,0? Eu quero que ele desça uma linha, mas continue desça uma linha, mas continue na mesma coluna. Tá? Então 1,0 ele vai descer uma linha, vai descer uma linha, o 0 ele não vai andar nada para a direita, ele vai continuar na mesma coluna, tá bom? Fecho parênteses, ponto select, certo? Então vamos lá. Entendendo então o active cell, o que ele vai pegar, vai estar parado nessa célula ativa, ele vai descer uma casa, uma linha, e não vai andar nada para a direita. Então ele vai parar aqui. E aí vai continuar a nossa macro. Vai selecionar, vai copiar, vai colar especial, tudo, e vai voltar para outra planilha, tá bom? Vamos lá então. Agora a gente vai criar um botão para poder salvar tudo isso daqui, tá bom? Então aqui, na aba de desenvolvedor, inserir controles ActiveX e o botãozinho. Selecionamos o botão e colocamos aqui o botão do tamanho que a gente quer, tá bom? Apareceu aqui, 2 cliques no botão, ele aparece esse comando aqui. Primeiro a gente vai vir aqui, ó, em Caption, que é o nome do nosso botão. Eu quero que apareça o rótulo lá de salvar. Dou um Enter, e agora aqui no comando do botão, o que a gente vai chamar aqui? A gente vai chamar o módulo 1 que a gente gravou a nossa macro, tá? Então, módulo 1 ponto, ele já aparece todas as macros que estão salvas aqui dentro do módulo 1, tá? Então, seleciono aqui salvar e salvo a planilha. Vamos colocar uma data, 07/07/2020. Produto eu vou colocar aqui lápis XYZ e a quantidade eu vou colocar 2 e vou clicar em salvar. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, note que tá clicado aqui, ó, modo de design, tá? Eu tenho que desabilitar o modo de design, senão o botão não vai funcionar. Vamos lá. Note que ele já apareceu aqui, ó. Tá vendo? Então funcionou certinho. Mas assim, o legal é para você aparecer uma mensagenzinha, né? Para também, se você saber se salvou com sucesso ou não isso daqui, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? A gente vem aqui no Visual Basic, módulo 1, que é o módulo que a gente estava usando até agora. A gente vem aqui na última linha, dá um Enter aqui para poder abrir um espaço e vamos inserir mais um comando. A gente vai inserir o comando msg box, que é a box de mensagem, tá? Eu vou colocar aqui como dados inseridos com sucesso. Fecho aspas, vírgula, VB
information. Opa. VB information, vírgula, e agora aqui é o nome do box, tá? Vou colocar salvar. Fecho parênteses e salvo a planilha e vamos ver o que vai acontecer. A caneta vermelha, colocar 2 e colocar salvar. Aparece dados inseridos com sucesso. Então, ok, e eu posso continuar inserindo os meus dados, tá bom? Mas aí a gente tem mais um problema aqui também. E se eu esquecer de inserir algum dado aqui? Coloco a data, por exemplo, 07/08/2020. Venho aqui em produto, seleciono o produto e coloco salvar. Ele inseriu. Só que se eu for ver aqui na minha planilha de vendas, ó, note que ele está em vazio. Certo? Então eu teria que ter aqui um valor e eu sou obrigado a colocar um valor, então eu tenho que colocar uma mensagem de erro aqui e uma verificação de dados. Então a gente vai verificar esses dados se estão inseridos mesmo, tá bom? Vamos lá, de novo, Visual Basic, e vamos colocar mais um comando aqui acima agora, que ele vai antes de ele colar, tá bom? Vamos lá, e como que a gente vai fazer isso daqui? Então aqui em cima do nosso código aqui, em cima de range, se você vai colocar o nome da sua planilha, no caso do meu aqui que a gente está usando é home, ponto, range, abro parênteses, abro aspas, A2, A2, que é a primeira célula que a gente está usando lá como data, fecho parênteses, fecho aspas, ponto, value, é igual a nada, vazio. Then, aí a gente coloca uma mensagem de erro, tá? A gente pode, no caso, inserir ali MSG box de novo, espaço, coloco a mensagem que eu quero, eu vou colocar aqui, insira a data, fecho aspas, vírgula, aí agora aqui eu quero a mensagem que ele apareça, eu vou usar não uma mensagem de box normal, vou colocar o VB Critical, que ele vai aparecer com um pontinho lá de exclamação. Vou colocar uma vírgula aqui de novo, aspas, e o título do box, tá? Houve um erro. Fecho aspas, e aqui embaixo, end if. Certo? Então, se ele encontrar um erro aqui, ele vai fechar a casinha, ele vai aparecer essa mensagem de erro, tá bom? Vamos ver como que ficou? Vou tentar inserir aqui, então, os produtos, mas sem a data, certo? Vou clicar em salvar. Opa! Teve um erro no nosso código. Onde que foi o erro aqui? Ah, tá, pessoal. Entendi o erro aqui, ó. Então, eu coloquei home, mas na verdade não era para colocar home, então era para colocar planilha 1, tá? Como tá aqui, ó. Então vamos lá, planilha 1. E vamos lá, vamos testar agora para ver se deu certo. Tá vendo? Houve um erro. Insira a data, conforme a gente fez. E aí, note que aqui, ele mesmo assim, ainda ele salvou, tá? Apareceu a mensagem de erro, mas mesmo assim ele salvou, tá? Então a gente precisa fazer parar isso daqui. Como que a gente vai fazer parar? Vamos lá em Visual Basic de novo. Antes do end if, a gente vai colocar aqui o comando para ele poder parar. Exit sub. Ok? Então agora aqui ele vai parar, certo? E aí eu quero também que no caso aqui ele mostre a célula que eu quero, que ele pare na célula que eu quero. Tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui, seleciono planilha 1, copio, colo aqui, e em vez de colocar value, coloco select, para ele poder selecionar a casa que deu erro, para mim poder inserir a data, certo? Vamos salvar aqui de novo e vamos lá, vamos ver se deu certo. Caneta preta, 5 e vou colocar salvar. Deu erro, dou ok e ele já para na casa onde que eu tenho que colocar o campo, que no caso é a data, certo?
Então 07 2020, coloco em salvar, ocorreu tudo certinho, ok? O ideal é fazer para essas três aqui, então vamos fazer para B2 e para C2 também, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Então vamos simplesmente copiar o comando que a gente fez aqui, colo, e eu só faço as alterações que eu preciso aqui no caso, tá? Das linhas, das células que eu preciso. No caso aqui eu preciso da B2, e aqui não vai ser insira a data, vai ser escolha o produto. O título eu posso deixar o mesmo, houve um erro, não tem problema nenhum. E no último aqui, que é da quantidade, que é a C2, e ele retorna select C2 também. E aqui insira a quantidade. Ok? Vamos salvar e vamos ver como que ficou. Então vamos fazer os testes lá. Então vamos lá, agora vamos colocar a data 08/07/2020. Não vamos selecionar o produto e vamos simplesmente colocar a quantidade. Vamos ver o que vai acontecer. Houve um erro, escolha o produto. Ok? Ele já apareceu selecionado na casa aqui do produto. Agora vamos deixar sem a quantidade. Sem nada, salvar e insira a quantidade. Ok, vou inserir a quantidade. Agora vamos ver se está funcionando tudo certinho. Dados inseridos com sucesso. Ok, vamos ver lá. Dados inseridos com sucesso. Certo, pessoal? Esse daqui foi o vídeo ensinando a fazer esse formuláriozinho simples. Lembrando que nós vamos evoluir isso daqui, então vai acompanhando aí, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.